Quando conheci o Miguel Oliveira, ele já era um piloto vitorioso. Já tinha ganho nas minimotos, já tinha ganho também nas Metrakit, já estava a correr em Espanha e já se adivinhava um futuro risonho para este jovem piloto português. Porém, não foi nas pistas que eu conheci o Miguel. Eu conheci o Miguel numa cabine de locução na Sport TV. Foi quando a Sport TV começou a transmitir os grandes prémios do Campeonato do Mundo de Velocidade e ele comentou comigo antes de ele próprio passar para o Campeonato do Mundo na então ainda categoria de 125 cm3, que se transformaria nas Moto3. Passou 15 anos neste paddock do Campeonato do Mundo, conseguiu 17 vitórias, mais de 40 pódios, cumpriu quase 250 grandes prémios e conseguimos reservar alguns minutos do seu fim de semana muito ocupado para falarmos sobre estes 15 anos de carreira. Miguel, 15 anos neste paddock, ou seja, no Campeonato do Mundo de Velocidade, nas diversas categorias. Aliás, tu começaste ainda nos 125 cm3, foi o ano dessa categoria antes de serem substituídas pelas Moto3, mas a tua carreira começou muito antes. Começaste a correr com 9 anos, com minimotos, as Metrakit. Quando é que o menino acreditou? Quando é que surgiu o menino que acreditou que podia ir muito mais além? É uma resposta difícil de dar a nível temporal, haver um ano específico ou um momento específico de dizer aqui foi um momento em que ele acreditou. Foi um processo. Eu acho que foi tudo um processo e até foi bastante natural, porque na altura nós fazíamos aquilo um bocadinho por diversão, o foco era a escola e o desporto era aquele extra à parte. Obviamente que o momento que eu te poderia dizer que se tornou mais sério e que havia realmente já uma linha traçada de plano, de projeto, talvez fosse quando eu entrei no Campeonato de Espanha, porque já era um campeonato com um peso, com o número de participantes e também pelas motas um bocadinho mais sério e onde marcou temporalmente a separação do meu pai como mecânico, pessoa que carrega a moto, descarrega a moto, monta pneu, desmonta pneu, E para pondas a carrinha para passar a ser só o condutor, o chofer que me leva o piloto do circuito para casa, e isso foi entregue a uma equipa profissional. Acho que foi aí, talvez, para mim, enquanto percepção de que, ok, isto já é um bocadinho diferente e eu tenho de levar isto um bocadinho mais a sério. Exato. Portanto, quando chegaste ao FINSERV, o atual Clube Júnior GP, encontraste alguns pilotos que, entretanto, tiveram um percurso semelhante ao teu, o Maverick Vinales, o Alex Rins, na altura nessa categoria. Aliás, disputaste 2 vezes o título com o Maverick Vinales, em dois anos consecutivos, num dos anos até com mais vitórias do que ele. E deu-se o passo seguinte, que naturalmente nessa altura já era o sonho, que era chegar ao Mundial. Como é que te sentiste chegar a um campeonato do mundo rodeado de espanhóis e italianos na sua maioria, mas australianos, americanos, ingleses, e seres o único português a conseguir fazer esse trajeto até chegar a este paddock? Olha, eu acho que é uma característica que hoje em dia olho para trás e me destaca do resto dos pilotos, mas na altura, enquanto tu vives isso enquanto piloto e estás a progredir por diversas categorias, perdão, não é um fator que tenhas em consideração ou que pese muito para te posicionares no paddock ou para levares uma conduta desportiva diferente ou que te leve a sentir diferente dos outros. Eu acho que aquilo que eu senti que talvez tivesse sido uma boa ferramenta para mim foi nunca me sentir inferiorizado ou menos que os outros pilotos espanhóis, talvez com mais oportunidades, mais apoios, mais conhecimento nas equipas, se pudessem movimentar de forma diferente. Acho que foi a única coisa que me serviu como ferramenta, foi o facto de não me sentir inferior. Isto porque, na realidade, tu fizeste praticamente o mesmo percurso que, por exemplo, grande parte dos pilotos espanhóis. Fizeste grande parte das tuas competições em Espanha, porque o campeonato nacional não era suficientemente competitivo para Mas repara, eu só deixei de correr em Portugal quando em Portugal deixou de haver categoria para eu correr, porque eu até 2007 eu corri todas as categorias possíveis no Nacional de Velocidade, porque era mais treino, era mais tempo em cima da moto, e eu deixo de correr no Nacional em 2008 quando
faço o passo para as 125 Grande Prémio e começo a ter as minhas primeiras corridas lá fora, faço as corridas da Rookies Cup, faço umas corridas no campeonato alemão também, porque em Portugal já não havia categoria para eu poder correr, mas de facto é inegável que Espanha continua a ser o viveiro de pilotos, de oportunidades, e hoje em dia vê-se que se não és um piloto que treina em Espanha ou que estás perto de uma equipa, de uma academia de pilotos em Espanha, fica mais difícil de lá chegares. No meu tempo, entre aspas, um pouco de talento quase que era suficiente. Era chegar às corridas, andar de moto, aquilo que saía era porreiro e depois voltávamos para casa para a escola. Acabaste de ser vice-campeão no Campeonato Espanhol, deste o salto ainda para as 125 antes da substituição das Moto3 e depois conseguiste ser vice-campeão em Moto3 e eu creio que 3 anos depois vice-campeão também em Moto2. Portanto, havia ali potencial de lutar pelo título. Antes de chegares a esses resultados, já tinhas essa... Porque eu acredito que a tua carreira foi passo a passo, tentar sempre subir ao degrau seguinte e na verdade foi isso que aconteceu. Mas o que eu queria saber era quando é que te apercebeste que, pá, na verdade, eu estou a par com estes todos e eu posso ser campeão do mundo. E depois não foste por um bocadinho, mas foste 2 vezes campeão nas categorias Isso. Também acho que foi um processo. Eu acho que foi um processo, primeiro, muita descoberta nos primeiros anos de Moto3, porque havia claramente a KTM que se destacava das outras, depois as motas Honda com outros chassis conseguiram se aproximar. Tu até conseguiste a primeira vitória, se bem me lembro, com uma Honda com quadro Sutter. Exatamente, eu corri as primeiras corridas da primeira Moto3 no Campeonato Espanhol. Exato. E ganhei essas 2 corridas com a Honda. E foi, como era um processo de descoberta, os anos eram um bocadinho diferentes, mas eu, como sempre cresci lado a lado com o Maverick Vinales, ali aquele ano em que ele é campeão de 2013, em que eu percebi, eu tenho de me colocar numa moto competitiva rapidamente, porque eu sei que tenho o mesmo potencial que ele, e se ele foi campeão eu também posso ser. Depois, no ano a seguir, veio o Alex Marquez, é campeão nas Moto3 em 2014, sim, em 2014, porque o Miller acho que ficou em segundo esse ano, e depois em 2015 eu fico a batalhar até à última corrida com o Danny Kent e ele leva a melhor por 2 pontos, mas eu acho que foi uma transição e naqueles anos, quando o Maverick foi campeão, eu acredito que foi aí que eu percebi, ok, eu também tenho as ferramentas, preciso é de me montar numa moto competitiva. E a verdade é que mais gente pensou nisso, porque depois em 2019 chegaste a MotoGP, portanto alguém viu o talento do Miguel nas categorias anteriores para poder chegar a MotoGP. Foi um desafio maior, tu mudaste várias vezes de categoria, este salto para a MotoGP é de facto um salto mais intimidante, digamos assim, do que o salto de todas as outras categorias? Sim. O salto para a MotoGP, não só por toda a atenção mediática, mas por de repente poderes colocar lado a lado na grelha com os teus ídolos e com quem tu vês tanta admiração de fora, não é que intimide, mas é um salto muito grande. Depois todo o aspecto técnico naturalmente também é uma coisa que é um choque ao início, mas depois é como qualquer moto, depois acaba-se por se tornar normal e hábito, mas é um choque e é uma transição muito grande, sim. Mas logo no segundo ano de MotoGP, ainda na Tech3, conseguiste as primeiras vitórias, aquela primeira na Estíria, depois aquela vitória estrondosa em Portimão, infelizmente sem público, e acabarias por somar mais 5. Passaste por diferentes equipas e diferentes motos. Como é que é esse processo de negociar contratos, perceber se aquela equipa ou aquela moto é melhor ou mais indicada ou mais adequada ao teu estilo de pilotagem? Como é que esse processo decorre? Porque eu suponho que durante a temporada estejas muito focado nas corridas e no campeonato. Mas obviamente que és parte interessada na coisa. Claro. E tens envolvimento nesse... Como é que é todo esse processo que nós sabemos tão pouco disso? Olha, eu acho que o processo cada vez mais é muito transparente, porque hoje em dia sabe-se tudo por notícias, por alguém que diz, por alguém que viu alguém, portanto, hoje em dia é tudo muito natural.
e as coisas até são praticamente possíveis de acompanhar nas redes. Há outras condicionantes, porque coisas não acontecem, ou porque acontecem de certa forma, que às vezes passam despercebidas. Mas pronto, se quiseres saber um ano específico, posso-te contar. No meu Não, caso da KTM, era isso que a eu ia perguntar. transição de Moto2 para MotoGP foi muito natural. No ano anterior, a 2018, houve uma possibilidade de eu, curiosamente, assinar pela Pramac e vir a ser piloto Ducati, mas eles durante o inverno, inclusivamente em janeiro, anunciam o Pecco como piloto Pramac para 2019. E portanto o Pecco entrou para 2018 a lutar pelo título, com a garantia que ia subir ao MotoGP. E eu, como estava ali nas fileiras para entrar, mas obviamente aqui sim a bandeira teve algum peso e não entro, penso, ok, tenho uma chance na Moto2, vou tentar fazer o melhor possível para conseguir este lugar. Na altura começou-se a falar na hipótese da KTM ter uma equipa satélite, naquele ano de 2019, e é o que de facto acontece, e aí entra a minha oportunidade para ser piloto MotoGP. Depois subiste à equipa oficial e no final de 2 anos aquela saída foi um pouco inesperada. Esperavas tudo o que aconteceu nessa altura, em que acabaste por deixar a marca, que tens uma proposta que aparentemente a ti não te agradava por não seres o tratamento que esperavas depois destes anos com o KTM. Sim, houve um processo, diria até longo, da KTM nesse sentido. Uma coisa era certa, eu estaria fora da estrutura oficial. Aquilo que na altura mais me magoou, entre aspas, foi o facto de eu ser destacado de um lugar que eu conquistei literalmente por resultados, e a ir para outro lugar sem possibilidade de poder levar a minha equipa comigo e quem eu tinha feito tanta boa relação durante estes anos. E por isso declinei a oferta. Olhando para trás em retrospectiva, foi uma oferta bem declinada, porque depois esse lugar foi muito polémico, porque tiveram de sacar o Espargaró fora para fazer espaço para o Pedro Acosta. E eu, olhando de fora, pensei, ok, ainda bem que as coisas não se proporcionaram assim. E aí, durante essas conversações, que surge a Aprilia, a uma certa altura surgiu a Ducati, e nós na Ducati ficámos sem a opção de poder poder iniciar sequer uma colaboração, porque na altura a equipa da Gresini não emanava a saúde financeira que pede agora, e é aí que surge o Alex Marques para a estrutura, e eu de todas as formas teria de esperar muito tempo, até setembro, para ter uma resposta da Ducati. Portanto, eu arriscava-me a ficar sem lugar no MotoGP, e é aí que nós decidimos ir pela Aprilia, e foi uma escolha, acho que uma escolha acertada também. Calhou entrar num projeto, numa equipa nova também, com um primeiro ano de equipa satélite da fábrica. Tivemos alguns percalços inesperados, mas diria que foi um bom casamento. Mas viveste ali alguns tempos conturbados na RNF/Trackhouse, que mudou depois de nome antecipadamente. Falavas em retrospectiva, e agora olhando para trás, para estes 15 anos, há algo que tu tivesses feito de maneira diferente, sabendo o que sabes hoje? Arrependes-te de alguma coisa, nomeadamente decisões de mudanças de equipa? Não, nada disso. Eu acho que agora, olhando em retrospectiva, tenho a mente muito tranquila em relação às escolhas que fiz, inclusivamente este terminar, vamos sempre dizê-lo, terminar temporário no MotoGP, porque eu não me estou a retirar e nunca se sabe que portas podem vir a abrir no futuro, mas até este terminar no MotoGP obriga-te a teres uma retrospectiva e a pensares o que é que eu teria feito de diferente para ter este desfecho. E eu diria que todas as pequenas somas das circunstâncias que fui vivendo desde que mudei para a Aprilia, nomeadamente no campo das lesões, inevitavelmente acabaram por ditar este desfecho. Depois há coisas que são sorte, há coisas que são
decisões que nós não controlamos, como esta de contratar o Toprak tão cedo durante a época, que acabam por sair das nossas mãos e nós tentamos viver com elas o melhor possível. A verdade é que estes 3 últimos anos, incluindo este 2025, portanto 2025, 2024 e 2023, tiveste lesões que te forçaram a estar ausente durante vários grandes prémios. Eu fiz as contas, são mais de 12 no conjunto dos 3 anos. E, ao que parece, e porque estiveste fora e não fizeste os pontos necessários, acabaste por ser o piloto escolhido para sair, para dar lugar ao Toprak. Sente-se de algum modo injustiçado por ter que sair ao fim de um ano e dar lugar a outro piloto? Achas que se, garantidamente, se não tivesse ficado fora estes grandes prémios, os resultados não Sim, eu sei que sim. Lá está, é por isso que me deixa tranquilo, porque eu sei que é algo que me fugia muito das mãos, no sentido em que quando se pede a um piloto que pontue mais que os outros, tendo menos corridas, sabendo que os outros 3 pilotos estão a pontuar 4, 3, 2, 1 ponto por grande prémio, fica muito difícil de recuperar, não é? Uma coisa é teres uma Ducati ou uma outra moto que seja mais competitiva e pontuas aos 15, 20, 30 e tal pontos por fim de semana. Mas eu sabia que esta diferença ia ser difícil de reduzir. E enquanto eu tive nos fins de semana a tentar gerir tudo isto, tentei sempre dar o meu melhor em pista. Inclusivamente tive a oportunidade de dizer ao Paulo Pavésio que era uma decisão de que não concordava, porque neste momento acho que o projeto precisava de um bocadinho de estabilidade nos pilotos, até porque há esta transição e este fim de era de moto da MU, com o nascer da V4, acho que o projeto precisava de um bocadinho mais de estabilidade. Mas que entendia a decisão e portanto assim foi, sempre tivemos as coisas muito claras e inclusivamente mantemos uma excelente relação e eu acho que isso também no final do dia é aquilo que importa. O que é que tu respondes às pessoas, e perguntam-me isso muitas vezes, os pilotos quando têm filhos deixam de ser rápidos, isso é verdade? Porque... Não, olha, eu acho que muito dessa afirmação costuma ser de uma projeção da experiência pessoal de cada um, não é? E sobretudo conhecido com muitas histórias de pessoas amadoras que andam na estrada e que na cabeça delas faziam altas acrobacias e eram malucos e quando tiveram filhos foram obrigados a recuar e obrigados até pelas mulheres a venderem as suas motas. O que as pessoas que têm essa experiência e a projetam em mim não entendem é que aquilo que eu faço em pista é tão diferente, é tão longe daquilo que as pessoas possam imaginar, o nível de detalhe da condução que não é feito nem tirado à força, aquelas 3, 4 décimas que não é por vontade, não é por acreditar, não é por ser o maluco que as vai tirar, mas sim como muita técnica, muita precisão e muito treino. Por isso eu acho que é um comentário para já muito genérico e que eu não me identifico, e se quiseres até acrescento que os filhos a mim trouxeram-me uma perspectiva de vida e de lidar com as coisas completamente diferente. Eu sou uma pessoa muito mais leve hoje em dia, lido com as coisas de forma mais passageira, não fico a remoer tanto. Os filhos trazem-me uma diferente perspectiva da vida e dos problemas e forçam-me a sair daquele ambiente do Miguel Piloto chega a casa frustrado com aquele ou outro resultado e eu sou obrigado a estar ali para eles. Eu acho que é uma dinâmica que acho que qualquer pai, até tendo um emprego normal, consegue viver isso. Portanto, eu prefiro que esses pais transportem essa experiência do positivo para mim e não aquela... Mas achas que há alguma circunstância em que colocas o capacete e não consegues aquele foco, ou seja, deixar tudo o que não é aquele momento, seja qualificação, seja uma corrida, quando colocas o capacete, algo que te consiga distrair desse foco, de tentar fazer o melhor numa volta rápida ou um bom resultado numa corrida, ou seja, consegues abstrair-te nos momentos-chave daquilo que se passa fora do traçado do circuito, seja na tua vida privada, profissional ou o que seja? Sim, nós somos seres humanos, obviamente que somos sempre permeáveis a pensamentos. Eu acho que
se há alguma coisa que me preocupa, eu tento sempre tratar dela antes de ir para cima da moto, tento não ir com assuntos pendentes ou com coisas que me preocupam. E eu tenho uma excelente mulher, que é a Andreia, e ela está nisto comigo como uma equipa e ela garante que em casa as coisas são tratadas e que eu venho para as corridas tranquilo. E repara, estive em Portimão num momento mais emotivo que se calhar qualquer pai pode ter, qualquer piloto possa ter, e no entanto tive de pôr o capacete e andar a 340 a hora 5 minutos a seguir, portanto, quer dizer, acho que isso só responde à pergunta se alguma coisa me distrai. Olha, a tua vida tem sido cheia de desafios, mudanças de categoria, mudanças de equipa e foste sendo superando esses desafios e agora coloca-se um novo desafio que é a mudança de campeonato. Deixas a categoria de MotoGP e vais iniciar este desafio do Campeonato do Mundo de Superbike. Vais iniciar esta aventura, eu creio que testas já nos primeiros testes de Superbike de pré-temporada, em Reis da Frontera. Colocas alguma expectativa nesta temporada de 2026 ou vais partir à descoberta, caderno em branco e começar a construir a partir desses primeiros testes? Eu acho que a minha abordagem deve ser uma abordagem de ir à descoberta, mas não duvidar do meu valor. Ou seja, eu sei que estou a transitar do campeonato mais competitivo que existe no mundo para outro campeonato que é também igualmente competitivo, mas com outras motas. Por isso eu sei que poderei ter capacidades para vencer já no primeiro ano, mas tenho muitas coisas novas das quais me devo adaptar. Primeiro é a moto também é preciso entender onde é que a moto se situa realmente em toda esta performance, se é o Toprak que faz assim tanta diferença, se é a moto que o ajuda, será que é um companheiro de equipa que está assim tão longe dele? Portanto, há aqui várias coisas que eu próprio até tenho curiosidade em perceber e que vou percebê-las em breve. Por outro lado, é uma mudança que assusta sempre, todas as mudanças assustam, mas deixa-me muito motivado e excitado para começar a competir, por isso a excitação neste momento supera esse receio ou essas perguntas ou essas dúvidas que eu possa ter, e uma vez que subo em cima da moto, irão desaparecer algumas delas. Falaste há pouco que pode não ser um adeus definitivo a este campeonato, há aquela questão de poderes eventualmente vir a ser piloto de teste da Aprilia. Isso é um processo que suponho que decorre neste momento. Quando é que calculas que poderás saber se isso de facto se poderá concretizar? Essa dupla função. Honestamente, não te sei dizer ao concreto quando é que isso poderá ser um sim ou um não definitivo, porque eu conheci o Sven Blush pessoalmente uma vez, foi na altura depois de termos assinado o nosso contrato. Não conheço pessoalmente nenhum outro membro da equipa, por isso eu acho que ainda há aqui uma relação por criar, de confiança, e tem de existir um mínimo de rapport para depois conseguirmos entrar mais em detalhes, apesar de eu achar que seja algo muito benéfico para mim enquanto piloto, que é poder estar em contacto com este tipo de moto, sobretudo encarando já o futuro que será 2027, estar numa equipa de MotoGP e sobretudo na equipa de testes ensina-te coisas sempre todos os dias, cada vez que sais para a pista para trabalhar, e eu acho que é uma coisa que a própria BMW poderá beneficiar disso, e eu enquanto piloto tecnicamente obviamente que é sempre uma mais-valia. Mas do lado da Aprilia é uma questão de tu quereres / poderes. É mais uma questão de poder, porque eles sabem que eu quero. Eles sabem que eu quero, é uma questão de poder, sim. Olha, Miguel, tu ao saíres deste campeonato e rumares às Superbikes, deixas aqui um vazio que tu sozinho preencheste durante 15 anos, que era haver um piloto português no Campeonato do Mundo de MotoGP, tendo passado pelas classes todas. Há uma série de jovens pilotos, ainda hoje vimos em ação, alguns dos mais jovens, com 11 anos, aqui em ação no Motomini, como se chama agora o MiniGP. O Afonso Almeida, que no próximo ano vai fazer o Red Bull MotoGP Rookies Cup. O Tomás Alonso já tem alguma experiência internacional também. Aliás, o Afonso também na European Talent Cup. Mas vês que há aqui uma geração, ou duas, porque há aqui diferenças de idade importantes, há uns de 11 e outros de 16, portanto já há aqui uma diferença de idade, mas vês que há aqui potencial para trilhar o mesmo caminho que tu trilhaste desde os 9 anos até chegar aqui?
há potencial para termos um jovem português no Campeonato do Mundo nos próximos anos. A esperança recai muito sobre o Afonso fazendo o percurso MotoGP, obviamente, porque fazendo a Rookies Cup lhe poderá abrir mais portas neste paddock. E vai depender muito da performance dele. A Rookies Cup é muito clara em relação a isso, não é? Quem anda na frente ganha e arrisca-se a subir de categoria, mas mesmo que não seja assim, acho que lhe pode abrir muitas portas também noutros campeonatos mundiais. Fazer o meu percurso hoje em dia tens de te conseguir destacar muito pela habilidade natural de andar rápido de moto e começar a ganhar corridas em palcos importantes como no FIM Júnior, poder ter esse destaque, e aí as pessoas já começam a abrir um olho. Todas as equipas que estão na Moto3, mais ou menos, todas elas têm uma extensão de estrutura, né, nesse campeonato. Eu acho que aí digamos, a verdadeira antecâmara ou trampolim para chegar aqui, que na altura eu percorri e consegui com sucesso. Mas hoje em dia os requisitos são muito diferentes da minha altura. Hoje em dia praticamente tens de viver em Espanha para treinar, para ter... Foi quase o que tu fizeste, não vivias lá, mas passavas lá. Passava cá há muito tempo, é verdade. Mas hoje em dia há uma pressão, um trabalho semanal de exercícios com moto, cones e coisas que na minha altura era completamente descabido de fazer e que agora não é tanto e toda a gente faz, por isso acho que a exigência é outra. Aquilo que a mim me preocupa é só termos 3 ou 4 que possam chegar, porque quanto mais... Como em Espanha, que são... Eles são tantos aqui em Espanha que inevitavelmente vão sempre chegar 2, 3 por ano, não é? E é essa a preocupação que eu tenho em Portugal, é que não se devia deixar morrer este... Eu não estou a depositar isto em mim, nem quero que pareça arrogante, mas tentaste. eu tentei fazer isso com o Oliveira Cup, a equipa no campeonato em Espanha. Exatamente, e fizemos esse trabalho todo. Eu acho que daí nasceu a oportunidade. Olha, o Tomás Alonso começou connosco, o Tiago Tomé, que correu hoje e tem 10 aninhos, também começou connosco no Oliveira Cup nas ovais, na oval é pequena. Sei lá, tantos outros pilotos que fizeram um percurso, só que o têm agora no Campeonato Nacional. O próprio Afonso Almeida correu na nossa equipa, começou no Oliveira Cup. Isto é, eu associando-me ao troféu, organizando o troféu e tendo esta iniciativa em Portugal, sei que vou atrair muito mais gente, muito mais pilotos, mas isso não deveria ser uma característica só minha, ou seja, acho que a máquina devia ter outra dinâmica. Toda a máquina da iniciação da velocidade devia ter outra dinâmica, que eu sei. Se calhar também há pouca massa crítica, ou seja, há poucos pilotos ou poucos pilotos a querer, e se calhar poucas famílias com oportunidade para o fazer. Achas que pode ser isso? Eu acho que também pode ser isso, mas quer dizer, um formato de troféu não é assim tão exagerado de fazer, não é tão caro. Eu assusta-me mais o formato troféu iniciação e o salto que há para depois correr num campeonato. Não há uma continuidade mais arredondada, porque os gastos são exponenciais depois desta transição de iniciação para depois um ambiente mais profissional. Mas, quer dizer, nada nos impede de fazer esse trabalho, de tentar captar mais jovens, tentar captar um interesse dessas famílias para participarem no troféu, mas diria que não é só o problema atual do motociclismo em Portugal. Acho que é um problema geracional e falta de apoios e talvez de visão até que o nosso país tem para com o desporto, mas isso era pano para mangas para outra coisa. Exatamente. Então, para terminarmos, falemos de futuro. Fazes 31 anos em janeiro, certo? Ou seja, vais terminar a temporada 2026 com 31 anos. Tanto quanto sei, o teu contrato com a BMW é para já de 1 ano. E depois? E depois está em aberto. Depende muito de como as coisas corram com a BM. Eu estou muito otimista, como é óbvio, em relação a este salto.
mas não traço nenhum plano definitivo para 2027. O meu objetivo é divertir-me a andar de moto, ganhar umas corridas, se for possível, e depois logo se vê. Acho que a porta não está completamente fechada do meu retorno para o MotoGP, mas também teria de ser um retorno que pudesse fazer sentido para mim desportivamente. Portanto, vamos aguardar. Ok. Muito obrigado, Miguel. E boa sorte na nova carreira no Mundial da Bike. Já. Obrigado. Fecha-se um ciclo para o Miguel Oliveira em 2025, mas em 2026 abre-se um novo desafio no Campeonato do Mundo de Superbike.